A epístola de hoje, meus irmãos, é uma perícope, um pedaço da carta aos Romanos, capítulo 13, versículos 8 a 10. Irmãos, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o próximo cumpriu a lei. Pois os mandamentos: não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não levantarás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, todos eles se resumem nesta palavra: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor do próximo não faz o mal, logo a caridade é o complemento da lei. O evangelho de hoje é também uma perícope, um pedaço do evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, tendo Jesus subido a uma barca, seus discípulos o seguiram. De repente levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam a barca, mas ele dormia. E seus discípulos o acordaram, dizendo: Senhor, salvai-nos, que perecemos. Respondeu-lhe Jesus: por que temeis, homens de pouca fé? Ao mesmo tempo, pôs-se ele de pé e ordenou aos ventos e ao mar, seguindo-se uma grande bonança. E os homens deveras admirados diziam: quem é este a quem os ventos e o mar obedecem? Pelo sinal da Santa Cruz do Deus nosso Senhor, nossos inimigos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas, irmão, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O texto de São Paulo é uma continuação do que ele fala sobre a caridade, o amor ao próximo. Na verdade, o que Nosso Senhor ensina na Sagrada Escritura é que amemos ao próximo como a nós mesmos, isto é, tomemos o zelo que temos para conosco para realizá-lo em favor também dos outros. Por isso diz a Escritura que quem cumpre esta lei da caridade, cumpre a lei toda, porque nada faz de mal para ninguém. O Evangelho de hoje que é narrado também por São Marcos e por São Lucas, pelos chamados evangelistas sinópticos, nos apresenta um milagre de Jesus. Ele se dá no imenso lago que existe na Galiléia, um lago que tem 21 quilômetros de extensão e 12 de largura, com profundidade que vai de 12 a 18 metros. À beira do qual há muitas cidades, aldeias, povoados. Esse lago, que tem vários nomes, variando conforme a época do relato de quem o faz, se chama Lago de Genezaré, Mar de Tiberíades,
Mar da Galileia, etc. Jesus tinha pregado o segundo dos dois grandes sermões dele. O sermão, primeiro é o Sermão da Montanha, e o segundo é o Sermão das Parábolas. Ele não está contido por inteiro nos evangelhos. Foi um sermão muito longo. E Jesus tinha terminado esse sermão e estava cansado. Nós não podemos esquecer que Jesus é Deus e homem. A pessoa responsável por tudo quanto Jesus faz é a pessoa única dele, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que chamamos muitas vezes Filho, o que alguém mal informado pode pensar que é menor, inferior à primeira pessoa, que é o Pai. Não, porque só existe um Deus. Esse Deus, porém, tem três pessoas. A primeira costumamos chamar de Pai, a segunda de Filho, a terceira de Espírito Santo. Nenhuma pessoa dessas três é mais antiga do que a outra, porque Deus é eterno. Vejam quando Moisés perguntou a Deus na aparição da sarça ardente: ao dar a vossa mensagem ao faraó, eu direi quem foi que me mandou. Então Deus diz a ele: eu sou. Deus nunca foi. O que foi não é mais. Deus nunca será. O que será não é ainda. E Deus é eterno e imutável. Deus é. É o que se diz em hebraico Javé. Pronunciando errado, chamam Jeová. A pronúncia correta é Javé. Javé é um Deus só. Esse Deus é um em três pessoas. A primeira pessoa é chamada Pai e a segunda Filho, porque a segunda pessoa, o Filho, é a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus não é como o nosso pobre conhecimento que vem de fora. A sabedoria de Deus vem dele mesmo. Essa sabedoria, evidentemente, é eterna com Deus, em Deus. Então chamamos de Filho, porque vem de Deus, não vem de fora, mas é o próprio Deus. Não é uma coisa somada a Deus, acrescentada a Deus. O Pai gera o Filho
Quer dizer, o próprio Deus é quem gera o seu próprio conhecimento. O conhecimento de Deus não é de fora, é de dentro, é dele mesmo. Ele tudo sabe, nele próprio. Por isso usamos o nome de filho, porque é gerado por Deus, mas não que seja menor, porque Deus sem sabedoria não é nada. Deus sempre é sábio. E então nós dizemos que a segunda pessoa, que é o Filho, é coeterna com a primeira, o Pai. Sempre existiu, ou dizendo no português mais correto, mais filosoficamente correto, sempre existe. Porque existiu, Deus não existiu. Deus existe. Da perfeição da sabedoria que Deus tem dele próprio, que tudo sabe, nele próprio, veio o amor para com ele próprio. Em consequência da perfeição de sua sabedoria. E assim dizemos que vem do Pai e do Filho o amor. Esse amor em Deus é uma terceira pessoa, que nós também chamamos o Espírito Santo. Também eterno. O Espírito Santo sempre é com o Pai e com o Filho. Jesus tinha pregado o sermão das parábolas. Certamente foi um sermão muito longo. Mas sabemos que Jesus não é apenas Deus com o Pai e com o Espírito Santo, o único Deus. Deus, ele, Jesus, Deus se tornou homem, nasceu como ser humano da Virgem Maria. Homem, evidentemente, não é só o corpo. O corpo sozinho não forma o homem. O homem é formado do corpo e do espírito. Então, em Jesus, há dois espíritos. O espírito divino, ele é Deus, e a alma humana, ele é homem. Como Deus, ele é eterno, o único Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Como homem, ele nasceu da Virgem Maria, com as características humanas. Assim podemos, por exemplo, observar aqui e ali, nos evangelhos, que Jesus cresceu, era pequenino, cresceu, tornou-se adulto, com as mudanças normais que acontecem com uma criança que se torna depois adulta. Jesus passava pelas vicissitudes naturais do ser humano. Jesus tinha fome, tinha sede, tinha sono. Assim, quando Jesus terminou aquele sermão enorme das parábolas, ele
havia muitas barcas ali à beira do lago. Ele entrou em uma das barcas e foi direto à popa. Nessas barcas era comum haver uma espécie de almofada, de couro, com lã dentro, reservada muitas vezes à pessoa mais importante que aparecesse ali, ou usada também pelos próprios barqueiros. Jesus, cansado, dirigiu-se para a popa e estirou-se sobre o chão do barco e reclinou a cabeça naquela almofada. E como acontece em geral com os grandes homens que têm sono fácil, imediatamente ele dormiu. E dormiu tão profundamente que a tempestade não lhe tocou. Essas tempestades eram formadas nas montanhas que cercavam o Mar da Galileia, a maior das quais era o Monte Hermon, era e é o Monte Hermon, que tem 1.700 e tantos metros de altura, isto é, quase 2 quilômetros de altura. Lá no alto, entre as nuvens, muitas vezes se formam ventanias fortes, e essas ventanias descem até o mar, o lago de Nazaré, o mar da Galileia, e provocam uma agitação violentíssima nas águas. Daí que volta e meia havia histórias, não é, entre os ribeirinhos que habitavam aqueles arredores. Havia histórias de barcos naufragados, estragados, e mesmo de morte afogada da parte de algum daqueles tripulantes. É justamente uma tempestade dessa que surge logo que depois que Jesus pegou no sono. E a violência desses ventos levanta ondas altíssimas que cobrem os barcos. E às vezes fazem deles como que os brinquedos na violência de sua força. Naturalmente que os apóstolos não quiseram incomodar, Jesus estava dormindo. Desceram as velas, tomaram os remos, tomaram outras providências semelhantes de suas práticas de navegação. Entretanto, a violência crescia da tempestade e Jesus continuava tranquilamente dormindo. É assim que
eles acabam não suportando e acordam Jesus. Mestre, salvai-nos, que perecemos. São Marcos usa uma frase um pouco diferente. Ele diz: Senhor, tu não se preocupa que morramos todos, não? Mas o Senhor acorda, levanta-se e repreende o vento. Pare! Repreende as ondas. Abrandem! Imediatamente se faz uma tranquilidade muito grande. Havia ali não um só barco, mas vários. Em um estavam todos os apóstolos com Jesus. E certamente a frase que os evangelhos se referem não deve ter sido pronunciada pelos apóstolos. Quem é este que até os ventos e as ondas do mar obedecem? Devia ser entre aqueles que, quando Jesus, entrando no barco, mandou que atravessasse o mar para a região de Gerasa, cerca de 12 quilômetros de água. Muitos querendo continuar ouvindo Jesus, não querendo perder Jesus depois de tantos milagres que ele ia multiplicando, entraram também em barcos e iam acompanhando o barco principal, que era aquele em que ia Jesus, naturalmente. São deles, certamente, essas exclamações: quem é este que até os ventos e as ondas obedecem? Mas o Senhor, porém, chama a atenção dos apóstolos. Por que duvidais, homens de pouca fé? De fato, depois de ter assistido espetáculos grandiosos, de milagres vários, um deles aquele milagre do filho, do rapazinho, o filho da viúva de Naim, que saía da cidade para ser enterrado, quando Jesus se aproximou do local e, pegando Jesus na mão do rapaz, disse: moço, levanta. Ele se levantou, vivo, e ele o entregou à sua mãe. Eles viram isso? Estava morto, ia ser sepultado. Jesus vem e pega na mão, e ele levanta, como se não tivesse apenas dormido, ou descansando de olhos fechados. Tantos outros milagres. A cura daquele servo, do centurião e outros. Quer dizer, esta é uma lição para nós.
Jesus está conosco, então nada devemos temer. Quer dizer, então, que Jesus, ao longo de nossa vida, vai nos cercar e proteger e impedir que nós passemos por tribulações? Isso não. Isso não, porque pela fé católica nós aprendemos que existe uma necessidade, a necessidade do sofrimento. Ele é necessário, físico, moral, etc. O sofrimento é necessário. Nós precisamos dele. E todo sofrimento proveitoso está intimamente ligado ao sofrimento do principal sofredor, que é Jesus crucificado. Os santos compreenderam isso muito bem. Um dos mais famosos santos a penetrar nesse mistério do sofrimento, que foi São Luís Grignon de Montfort, dizia: é a cruz sobre a terra um mistério profundíssimo, que não se conhece a não ser com muitas luzes. Entretanto, é necessário conhecer para nos poder salvar. A natureza humana detesta. A razão não compreende. O sábio deste mundo ignora o que é a cruz. E São Luís diz mais adiante: e até o devoto que diz que tem a cruz no coração, no fundo é mentiroso. Na hora que a cruz aparece, quantas vezes nós nos acovardamos. Pior ainda quando nós chegamos ao ponto de querer perguntar a Deus por quê? Por quê? Então estava na hora do sofrimento. Aquela tempestade era um sofrimento para os apóstolos. E Jesus dormia, mas ele estava ali. Garantidamente Jesus estava ali, não é? Se ele estava ali, eu não tenho direito a perder a paz. Não tenho esse direito. Na verdade, Nosso Senhor, quando é solicitado angustiadamente pelos apóstolos, se levanta e repreende os ventos e as ondas, e tudo se acalma automaticamente. Mas se eles não tivessem acordado Jesus, o que teria acontecido? Evidentemente que nós não sabemos o que teria acontecido, não é? De qualquer modo, fique bem claro para cada um de nós
que se queremos entrar no reino do céu, lá na eternidade, temos que passar pelo sofrimento. Temos que passar pelo sofrimento se nós queremos realmente gozar do reino do céu. Ninguém escapa da dor. Naturalmente que mais uns, menos outros. Mas todos os que são chamados para o céu hão de passar pelo sofrimento. Essa é uma realidade inamovível. Nós não podemos afastá-la de nossa vida. Chega a hora. Chega a hora. Ainda esta semana nós celebramos, anteontem, o maior orador de todos os séculos, que era um bispo na cidade de Constantinopla, que ficou na história com o nome de Boca de Ouro, São João Crisóstomo. Crisós em grego é ouro, e tomos é boca. Que teve uma glória extraordinária. No entanto, como foi que São João Crisóstomo terminou a sua vida? Caluniado, condenado por seus inimigos, expulso de sua diocese para uma terra bem distante, já idoso, fazendo uma viagem horrível, atormentado pelos soldados que o levavam a um trecho da viagem em que viu uma tempestade longa e os soldados fazem o santo sair do veículo, da carruagem em que iam e o obriga a andar léguas e léguas debaixo daquela chuva. Quando o santo chegou ao final do último trajeto, foi para morrer. Para morrer. Morrer humilhado, morrer desprezado. Porém, que morte, que bela morte em união com Deus. E agora? Onde está, com certeza, São João Crisóstomo? Haveria de passar por esses tormentos todos. Haveria de passar. Assim, meus irmãos, cada um de nós medite sobre a importância disso na vida. Na vida. É claro que nós podemos pedir socorro a Deus. Olha o estado vergonhoso do Brasil. Foram feitas as eleições, o candidato eleito teve seus votos alterados em favor do outro, que é um ladrão, que é um comunista, que é um inimigo do bem e da verdade. E é esse homem que está à frente do governo fazendo loucuras. Até quando? Que preço será cobrado de nós nesse governo maldito? Que preço será cobrado de nós?
nós não podemos imaginar. Embora a gente possa pedir socorro a Deus, pode, e Deus pode socorrer, evidentemente. Quando os apóstolos acordaram Jesus, Senhor, salvai-nos, senão nós morremos, Jesus se levantou e parou a tempestade, atendeu. Ele faz isso, muitas vezes, talvez até por pena de nossa estupidez, de nossa ignorância, de nossa incapacidade de sofrer, de aceitar os planos dele literalmente cumpridos. Precisamos pedir pelo Brasil, fazer penitência pelo Brasil. Precisamos. Não sabemos o que será de nós. Nos transformaremos realmente numa nação comunista? Ai de nós! Nada existe pior em toda a história da maldade humana, nem igual ao comunismo. Nada. Nada. Aqueles que têm responsabilidade, usem-na para combater esse mal. Mas é preciso muitas vezes coragem. Coragem para enfrentar. Coragem para combater. Para tomar medidas. É preciso, é necessário. Então, meus irmãos, o sofrimento é necessário, mas não podemos pedir socorro a Deus. Podemos pedir. E Deus pode nos socorrer, não só em razão das vantagens de uma mudança de rumo, mas em razão mesmo de sua bondade e paciência para conosco.